Apocalipse nos revela que que grande parte do exército do anticristo será híbrido. Nós já conhecemos um pouquinho acerca de hibridização no módulo 1. Você se lembra? Hibridização é a mistura de duas sementes, de duas espécies, de duas raças, ok? Olha que interessante. Apocalipse capítulo 9, a Bíblia vai nos falar o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela, que nós já entendemos que é um anjo caído, que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo, que nós já compreendemos que essa estrela é Leviatã. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Então abriu o inferno na terra. O que aconteceu? Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nós já compreendemos que terá uma época da grande tribulação que não será permitida aos homens morrer. Por isso eles viverão como zumbis. Agora preste atenção no exército do anticristo que sai do inferno. Os gafanhotos pareciam cavalos, preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O que é isso? Hibridização. É um humano com aspecto de cavalo, com aspecto de gafanhoto. Além disso, eles têm dentes de leão, né? Se eu continuar lendo aqui, ó, a gente vai ver um monte de coisa. Ferrões de escorpião, né? Por quê? São seres híbridos, tá? Porque, irmãos, semente da serpente sempre faz questão de viver de forma híbrida, misturando sementes. Na aula extra, você vai entender o porquê disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o céu, as mutações, podemos falar dessa forma, que ocorrem no mundo espiritual. Tudo isso se faz presente de forma física através da hibridização, tá? Então, irmãos, o que nós entendemos com isso? Para a profecia se cumprir, ou seja, João está vendo aqui seres híbridos na grande tribulação. Para essa profecia se cumprir, antes, o sistema caído do mundo, nós já entendemos que o mundo jaz no maligno, esse sistema precisa abrir as portas para que a hibridização volte ao palco social, assim como era nos dias de Noé, ok? Agora eu faço uma pergunta para você. Isso está longe de acontecer? Será que falta muito para que isso aconteça? Irmãos, nós já estamos vendo, né, o sistema do mundo acostumando a próxima geração, acostumando crianças, jovens, adolescentes com seres híbridos, porque isso irá voltar à tona. Guarde isso no seu coração, irmãos. Sempre que o inimigo quer fazer algo no futuro, ele te prepara no presente. Não existe de repente no mundo espiritual. Nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, Deus preparou a terra, o Antigo Testamento inteiro, para Jesus chegar. Nós vemos que virou o Novo Testamento, Satanás está preparando a terra, o Novo Testamento inteiro, para o anticristo chegar. No mundo espiritual, não existe de repente. Existem pessoas que não têm visão profética. Se você está vendo algo acontecer de repente, é porque você não está tendo visão profética. Porque a minha Bíblia fala que o Senhor confia os seus segredos aos seus amigos, os profetas. Tudo aquilo que vai acontecer já está revelado. Já está revelado, irmãos. Tá? Então o inimigo ele vai acostumando a geração, vai acostumando as pessoas que vão viver, vão ver isso, né, para não achar bizarro, para não se assustar, para achar normal, comum, né? O inimigo, irmãos, ele não aparece de tridente, com chifre, isso vai acontecer só na metade da grande tribulação. Até lá, ele vai se apresentar de uma forma muito legal para atrair as pessoas para participar do plano dele. Lembra do que nós vimos? Andando para o norte, para o juízo de Deus. Ele consegue corromper as pessoas para andar para o norte. E atualmente, Hollywood, né, essa boca do inferno sobre a terra, está usando muitos anjos caídos da época de Noé
para entreter e acostumar a nova geração com a hibridização genética, tá? Então, nós vemos aqui, ó, o Homem-Aranha, né, que é um ser híbrido de aranha, que é um inseto, né, com o ser humano. Nós vemos Venom aqui, que é metade alienígena, metade humano, né? Na Marvel aqui nós vemos vários, né? Sempre esse aspecto de híbrido, nós vemos o Hulk aqui, né? Um ser híbrido. Aqui no X-Men também nós vemos toda essa questão, né? De seres híbridos, tá? Então, sem se atentar para as estratégias malignas, a igreja está sendo levada, né, pelas modas do mundo e permitindo que crianças, jovens e adolescentes se acostumem com seres híbridos, tá? Nós teremos uma aula aí que vai ser a minha família e a marca da besta. Você vai entender o quanto isso é grave. Talvez você fale, Kennedy, eu deixo meu filho assistir porque ele não vai estar aqui, ele vai ser arrebatado. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é implantado na mente do seu filho tem uma ativação espiritual. Esse é o perigo. Esse é o perigo, tá? Então, é muito sério quando nós expomos essa nova geração a essas questões, tá? Então, da ficção para a realidade, isso já está acontecendo. Em diversos países, há experimentos científicos envolvendo a hibridização de animais com humanos e insetos. Eu não vou focar tanto nessa área aqui com vocês na aula de hoje, vou dar apenas uma pincelada. Em breve aí nós estaremos lançando um livro mergulhando nessa questão do DNA, tá? Isso é muito sério e quando fala de escatologia, o DNA humano está totalmente conectado com essas revelações, tá? Então, vou citar apenas um exemplo aqui para você, ó. Recentemente, isso aqui aconteceu no Brasil, ó. Primeiro transplante de porco para um ser humano, tá? Então, nós vemos aqui hibridização, né? Um órgão, né, de um animal sendo colocado no corpo de um homem. Isso deu certo com certeza os cientistas farão isso novamente. O que é isso, Kennedy? Dias de Noé, mais uma característica, tá? Vamos avançando aqui. Ferro com barro. Olha o que Daniel 2, verso 43 nos fala. O que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, DNA. Semente humana é DNA, tá? Então, o profeta Daniel acessou um código escatológico onde notou a era tecnológica que estamos entrando em nossa geração. O que Daniel viu, irmãos? Ferro é máquina, robô. E barro, quem veio do barro? O ser humano. A Bíblia nos fala que barro misturar-se-á ao ferro. Que isso? Humanos com partes de robôs no seu corpo. Daniel teve essa revelação, Daniel teve essa visão. E em breve, irmãos, o avanço tecnológico irá permitir com que os homens possuam atribuições conferidas por máquinas, atribuídas ao seu corpo. A gente vai ver de forma profunda isso na aula Imagem e Semelhança, tá? Mas eu peguei aqui para você a imagem de um robô que foi lançado essa semana. Além de lançar robô, eles estão pegando essa imagem aqui que eu estou te mostrando, como se fosse pele humana e colocando nos robôs. Por quê? Eles querem que isso seja tão comum que humanos tenham parte de robô e robôs tenham parte de humano. Exatamente a visão que Daniel viu, tá? Só que o que isso gera, irmãos? O exército do anticristo, tá? Exatamente o exército do anticristo. Mas isso também gera seres vivendo na terra sem espírito. Preste atenção nisso. Como há mais seres da semente da mulher do que seres da semente da serpente vivendo atualmente no mundo, o plano maligno escatológico dividiu-se em duas partes. Primeiro, alterar e dominar o DNA da semente da mulher. Então, nós que somos seres humanos vindos de Adão, o plano de Satanás é contaminar o nosso DNA para nos levar ao pecado, para nos levar a sermos iníquos, ok? E o segundo plano dele é acelerar a chegada
de seres da semente da serpente, tá? Vamos compreender algumas estratégias para essa ação maligna. Como que o inimigo quer trazer, né, de volta esses seres da semente da serpente para a terra, sendo que Deus proibiu, né, o relacionamento sexual entre homens e demônios. Deus viu o que aconteceu lá nos dias de Noé e proibiu isso. Hoje os demônios não conseguem se materializar e realizar essa relação sexual como foi nos dias de Noé. Isso voltará à tona na grande tribulação, tá? Hoje existem manipulações que muitos demônios utilizam, por exemplo, súcubos e incubos, eles sugam a energia através da relação sexual, tá? Isso é uma verdade, a ciência chama isso de paralisia do sono, mas não é isso, é uma ação espiritual, tá? Mas nem se compara, nem chega perto ao que realmente acontecia lá nos dias de Noé, tá? Que era a forma visível, tá? Então, como isso foi proibido por Deus e está conectado com o polo magnético, com os portais da Terra, os demônios não possuem mais acesso como antigamente. Isso é uma explicação um pouco densa, mas de forma rasa aqui para você entender. Não há mais como um demônio se materializar de forma física e fazer isso com o ser humano, ok? Então, como que, já que Satanás está proibido de agir como ele agiu nos dias de Noé, como ele vai trazer de volta, né, seres da semente da serpente para a terra? Como que ele vai trazer de volta a ação maligna, de demônios, de espíritos malignos para agir na terra? A primeira forma, irmãos, é através de animais, tá? Os animais híbridos sempre foram um meio dos espíritos malignos acessarem a dimensão terra para manipular territórios, tá? Aí você fala, Kennedy, isso aí, né, eu já ouvi isso aí, não sei não, Umbanda, no Candomblé, isso não está na Bíblia. Lógico que está. Vamos ler? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, né, dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, tá? Repara que a fala, ó, endemoninhados, tá? Isso aqui não fala, né, que eles tinham um demônio no corpo. Essa expressão bíblica tem a ver com ninho, tá vendo? Ó? Ninhados, não endemoniados, como as pessoas falam de forma errada, né, de forma errônea. Não existe ninguém demoniado, existe alguém possesso por espírito maligno. Quando a Bíblia usa o termo ninhados, ela está falando ninho de demônios. Ou seja, a pessoa tem tanto espírito maligno que o corpo dela se tornou um ninho. Passou de 7, daquela regrinha de 7. Vem um, aí sai, volta, encontra a casa vazia, vem mais 7. É tantos que virou um ninho de espíritos malignos, tá? Por que eu estou destacando isso? Vamos continuar lendo o texto que você vai entender, ó. Então, esses dois homens que estavam possessos, eles eram ninhos de espíritos malignos, eles vinham dos sepulcros, tá? E eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, ser híbrido, animal híbrido. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide, né? Vão, essa palavra aqui, né, no grego é ekbalo, vá e não volte. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Jesus permitiu, irmãos. Por que Jesus permitiu que espíritos malignos entrassem no animal? Porque era um animal híbrido. Animal híbrido é portal espiritual para demônios, é portal espiritual para espíritos malignos, tá? Então, havia uma jurisdição espiritual ali. Já falei para vocês, o mundo espiritual, dentre tantas formas, ele se move através de jurisdição. Havia uma jurisdição de pecado. O ser humano abriu porta, abriu a brecha nos dias de Noé. Essa jurisdição foi aberta. Então, através disso, a lei no mundo espiritual é
Aonde há o pecado e onde ainda não foi remido, pode ter ação demoníaca ali. Por isso, irmãos, por isso, nós vemos essa realidade espiritual em diversas religiões e diversas culturas. E eu separei aqui para vocês a Índia, que é um exemplo perfeito disso. Na Índia, não sei se você sabe disso, né? Na minha opinião, todo cristão deveria orar pela Índia, deveria, pelo menos uma vez no mês, você deve tirar e interceder pela Índia. Por quê? Nós somos missionários, irmãos. E a missão começa na oração, na intercessão, né? A Índia possui mais de 1 milhão de deuses. Você sabia disso? As pessoas são enganadas, as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas adoram aqui, como você pode ver, elefante. As pessoas adoram ratos. Existem mais de 10 templos para ratos na Índia. Você sabia disso? Ratos são considerados deuses. Se você mata um rato na Índia, você é morto. Você é punido com sentença de morte, porque o rato é uma entidade espiritual. A vaca, o boi, é uma entidade espiritual. As pessoas adoram esses seres. E você pode ver aqui que é uma questão muito anormal. Por quê? Como que ratos convivem de forma assim social com seres humanos? Como você está vendo o elefante aqui, ele colocando a trompa, né, sobre a cabeça da mulher, como se estivesse abençoando ela, como se tivesse um raciocínio. Por que que isso acontece? Olha aqui, você está vendo a mulher aqui se prostrando, né, diante do boi, diante do touro, uma vaca que andando normalmente entre as pessoas. Por que que isso acontece? Por que que não há ataques? Por que que esses animais vivem ali como se fossem deuses, abençoando, né, as pessoas? Porque não são animais, irmãos. Na alma desses animais estão espíritos malignos. Essa é uma das formas desses seres virem à Terra novamente e atraírem energia. Toda essa idolatria que as pessoas emanam para eles, alimentam eles. Por quê? Demônios, espíritos malignos não se alimentam de comida, mas de energia. Por isso que há religiões no Brasil onde eles manipulam isso. As pessoas acham que vão na porta do cemitério, vão numa cachoeira e colocam lá uma feijoada, colocam lá um frango, né, uma farofa, e eles acham que os espíritos malignos, eles acham que as entidades irão comer. Na verdade, as entidades estão se alimentando não da comida, mas da energia que eles estão gastando de ir até aquele local. Porque demônio, espírito maligno, não se alimenta como um ser humano. Eles se alimentam de energia e frequência. A vela que eles acendem é uma manipulação no mundo físico. Toda vela, o fogo, ele possui uma frequência, por isso que nós vemos a chama. Isso é física. Toda vela possui uma energia. Você põe a mão em cima da vela, você sente o calor, por quê? Energia, frequência. Se você acender uma vela no local, o local muda a frequência. Pode estar frio, ele vai ficar mais quente. Frequência, ele muda a frequência do lugar. São os meios que esses espíritos malignos alteram o mundo físico para receber adoração, para se alimentarem. Tá? Então, eu coloquei aqui apenas um exemplo para você ver como isso é real. Isso ocorre atualmente na Índia. Tá? Então, a idolatria é o meio que os espíritos malignos utilizam para acessar a dimensão terra e se alimentarem da energia e frequência emanada da idolatria. Tá? Então, irmãos, precisamos urgentemente de missionários na Índia. É um povo que está perecendo pela falta de conhecimento. Estão adorando a falsos deuses e dedicando as suas vidas a isso. Pessoas, tem muitos deles que não trabalham para ficar cuidando desses deuses, desses falsos deuses, né, desses animais, tá? Então, se a gente parar e perguntar, Kennedy, mas da onde vem isso? Né? Da onde que vem essa cultura? Da onde que vem esses costumes? Irmãos, nos períodos bíblicos, dentre tantas culturas que adoravam animais, o Egito liderava o culto aos seres híbridos. Tá? Nós podemos ver aqui, ó, existem sarcófagos, que são túmulos, caixões, né? Existem sarcófagos para gatos.
Até hoje, você vai lá no Egito, você visita. Porque eles eram considerados deuses, tá? E não é gatos como nós vemos hoje, eram gatos muito maiores, seres híbridos, tá? A história egípcia, se você estudar um pouquinho de história egípcia, você tem muitos nos livros da história do Egito, né? Tem ali falas de gatos, como se os gatos falassem na época antiga, tá? Nós sabemos que isso pode ser real através da hibridização, tá? Você vê aqui jacaré, né? Eram adorados, tá? E principalmente aqui, ó, aqui tem bastante, ó, estátuas que são utilizadas até hoje, tá? Estátuas de animais, de seres híbridos que são adorados pelos egípcios, tá? Mas dentre todos esses, principalmente está o gato, né? O gato preto, que é utilizado principalmente em filmes, né? Em séries. Por quê, irmãos? Quando nós estudamos um pouquinho da cultura egípcia, nós descobrimos que o gato preto era utilizado para atrair entidades espirituais de sabedoria e manipulação mágica, tá? Por isso, sempre tem filme de bruxaria, né, de magos. Você vê aí filmes onde a bruxa sempre tem um gato preto, porque é como se fosse a entidade espiritual que ajudasse ela a manipular, a fazer as suas magias com mais perfeição, tá? Então, através disso, eu só estou te mostrando uma das formas que o inimigo utiliza para ir alimentando os espíritos malignos, enquanto eles não vêm de forma física para a Terra. Então, eles estão se alimentando, se forjando, tá? E o inimigo vai enganando, isolando nações para fortificar esses demônios. Quando eles vierem de forma física, em alma, né, de forma espiritual, eles já estão alimentados, eles estão fortes, então eles virão fortificados para a Terra, tá? Outra questão que o inimigo vai utilizar isso nos próximos dias, tá? Isso aqui já é de forma física, para trazer esses seres da semente da serpente, assim como foi nos dias de Noé, é através do parto artificial, tá? Um dos maiores investimentos malignos dos últimos tempos tem sido na desvalorização da família. E através de ideologias caídas, Satanás tem alcançado a mente da próxima geração, que tem se convencido a cada vez menos se casar e ter filhos para construir uma família bíblica. Você tem notado isso? Você já notou isso? Os jovens, né, cada vez menos querem casar, cada vez menos querem ter filhos, né? E como resultado, né, abriu-se uma porta espiritual para o inimigo trazer fisicamente seu exército à terra. Qual que é o plano de Satanás, irmãos? Existem seres humanos na Terra. Vamos supor que é 7 bilhões de pessoas, um exemplo, né? Existem 7 bilhões de pessoas. A Terra está preparada para conviver, tem alimentos, tem água para conviver com 7 bilhões de pessoas, ok? Se o inimigo convencer 2 milhões de pessoas, principalmente jovens, a não se casar e a não terem filhos, fica 2 milhões de pessoas, fica um vácuo, né? No mundo de 2 bilhões de pessoas. E aprenda isso, nenhum vácuo fica vazio. O inimigo irá preencher esse vácuo. Como? Colocando 2 bilhões de seres da semente da serpente na Terra. Por isso o inimigo está atacando através de ideologias, falando para o jovem, a família não vale a pena. Ter filho, não mexe com isso não. Por quê? O plano do inimigo é, enquanto ele vai pegando seres humanos e fazendo com que eles não se casem, não tenham filhos, ele vai introduzindo seres da semente da serpente. Através de uma das formas, parto artificial, através dessa inteligência artificial, tá? Isso aqui já foi aprovado na China, já tem escolas na Europa, irmãos, onde só estudam crianças que foram geradas de laboratório. Está tendo já experimento, já em alto nível, tá? Os nossos filhos, os nossos netos irão conviver com seres da semente da serpente. Isso é um fato, tá? Isso aqui não é um achismo, isso aqui não é uma profecia, é um fato. Você olha para o mundo e você já vê isso. Nós estamos aqui no módulo 1, eu não vou me aprofundar com você, mas já existem muitas questões mais profundas no mundo que já estão acontecendo, irmãos, tá? Então, existem robôs que foram criados simplesmente para gerar crianças, para gerar filhos.
Kennedy, qual que é o problema disso? O problema disso é o que nós compreendemos no módulo 1. Nós compreendemos, irmãos, que uma alma gerada sem o ruach de Deus, sem o sopro de Deus, essa alma ela não possui espírito. Ok? Portanto, ela não tem acesso a Deus, somente a Satanás. Dessa forma, ela está sendo um ser da semente, da serpente. Ela não tem espírito. E através disso, a alma dela fica vazia para que espíritos malignos venham. Então, irmãos, vai começar a acontecer, nasceu essas crianças, né, de parto artificial, no momento do parto, essa alma já é preenchida. E entra ali um espírito maligno e vive. Esse será o exército do anticristo, tá? Através disso, irmãos, nós vemos o retorno dos nefilins à Terra, tá? Com a tecnologia trabalhando a favor de Satanás, né? Ele está prestes a revelar ao mundo os seres que Deus revelou para o apóstolo Paulo nos últimos dias. Olha o que o apóstolo Paulo falou, irmãos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Você entende? Porque eles vão desobedecer pai e mãe, porque não tem esse amor que vem de Deus. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, ou seja, odiando os bons, odiando cristãos, traidores, obstinados, orgulhosos, atraindo Leviatã, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Por quê? Não tem espírito, irmão, são nefilins. Tendo aparência de piedade, que é isso? Eles parecem seres humanos, mas negam a eficácia dela, eles negam tudo aquilo que é humano. Aqui Paulo nem falou do espiritual, ele falou do humano. Sabe o que é você ser humano? Sabe, se importar com o próximo, essa humanidade não vai ter. Destes, Paulo falou, prega o evangelho, né? Faça o apelo para eles. Não, destes, afasta-te. Por quê, irmãos? Não são seres humanos. São nefilins. Ó, preste atenção agora no código que Paulo fala, ó. Porque deste número, essa palavra número é a mesma utilizada em Apocalipse capítulo 13. O número da besta é mesma palavra, tem um código aqui. Porque deste número, ou seja, eles fazem parte do 666. Eles fazem parte dessa linhagem da semente da serpente. O que eles vão fazer? Eles são os que se introduzem pelas casas e levam cativas homens. Não, o que a Bíblia fala? Mulheres. Irmãos, olha o que Paulo está nos falando. Quando eu pego o Éden, em quem que Nahash foi investir? Quem que o dragão foi investir? Em Eva. Quando eu pego os dias de Noé, em quem que os anjos caídos, que os nefilins foram investir? A Bíblia me fala que os filhos dos homens, os filhos de Deus, perdão, os nefilins viram que as filhas dos homens eram bonitas, ou seja, os demônios, os anjos caídos, os nefilins foram para ter relação sexual com quem? Com as mulheres. Porque é o código Isha. Mulheres reproduzem. E aqui, novamente, no final dos tempos, Paulo me fala que uma das características desses homens dos últimos dias será entrar nas casas, pegar mulheres nécias, carregadas de pecados. Você entende a frequência? Você está entendendo a energia agora? Esses seres, eles têm essa sensação espiritual tão aflorada neles, que eles passam por uma casa e eles sentem a frequência, eles sentem a energia. Há uma mulher pecaminosa ali. Eles invadem a casa e geram
um fruto naquela mulher. O que vai ser gerado? Humano com nefilim. Fruto é ser híbrido. Os filhos dos últimos dias, do que está por vir, irmãos, serão frutos de estupros como nós nunca vimos antes. Esses seres irão sentir a energia e a frequência, e isso irá vir sobre mulheres pecaminosas. Agora eu te pergunto, por que o maior movimento da nossa geração se chama feminismo? Por que esse movimento ensina os jovens a ter liberdade sexual? A serem homossexuais? Você está me entendendo? Como o inimigo não faz nada sem pensar no futuro, ele está preparando mulheres para serem a forma, para serem um útero que vai gerar o exército do anticristo, seres híbridos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Uma das características desses homens dos últimos dias é entrar pelas casas, eles se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados. É a Bíblia que está me falando. Levadas de várias concupiscências. Você está entendendo? Esses seres aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Eles não podem ser libertos. Por quê? DNA. Eles não têm o ruach de Deus. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem que é Janes e Jambres? Quando você estuda, eles são os dois magos do Egito. Você se lembra que Moisés chega com Arão, a primeira vez que ele vai enfrentar o faraó, e faraó fala, aliás, Moisés pega e joga o cajado no chão, e o cajado vira o quê? Uma cobra. Por que virou uma cobra diante de Ramsés? Nós já entendemos. Quem era Ramsés? Cabeça da besta. Era um código espiritual. E aí Ramsés chama dois magos, Janes e Jambres. E eles fazem o quê? Jogam o cajado no chão e o cajado vira o quê? Uma cobra também. Quem era Janes e Jambres? Seres híbridos. Eram magos nefilins do faraó. Paulo está comparando os homens dos últimos dias com dois seres híbridos, Janes e Jambres. Se você estudar um pouquinho da cultura egípcia, você descobre que Jambres, ele tinha rosto de gato. Era um ser híbrido. Paulo está fazendo essa comparação. Assim também como esses homens resistiram a Moisés, que representou o Cristo da sua época, expliquei isso para vocês, toda a cabeça da besta teve um Cristo, todo falso anticristo teve um Cristo na sua geração que o opôs. Golias, teve Davi, Caim, teve Abel, matou Abel, depois veio Sete, né? Todas as cabeças da besta tiveram ali homens de Deus que resistiram, tá? Então, esses homens resistiram a Moisés, e assim como eles fizeram, os homens dos últimos dias resistirão à verdade, tá? Você está entendendo o cenário aqui, irmãos? Cenário de avivamento. Olha o que Paulo está falando. Moisés fazendo sinais e maravilhas. A igreja vai fazer isso nos últimos dias. Mas assim como a igreja vai fazer, a Bíblia está me falando que vai ter nefilins que também irão fazer. Nós estamos vendo isso, será? Falsas igrejas, falsos mestres que estão fazendo sinais e maravilhas e o povo está indo atrás? Todo o cenário montado. A Bíblia continua falando, esses homens são corruptos de entendimento e repróbamos quanto à fé. Reprovam a fé cristã. Tá? Então, irmãos, o padrão social revelado por Deus ao apóstolo Paulo vai além da maldade humana. Você está me entendendo? Que vai além do que o ser humano pode fazer? Está revelando a volta, o retorno dos nefilins sobre a terra. Dias de Noé. Tá?
E aqui, ó, note algo interessante, ó. Em determinado momento da grande tribulação, apesar das pragas do juízo de Deus sobre a terra, a Bíblia menciona os homens blasfemando contra Deus. Preste atenção. Apocalipse 16, verso 8. Apocalipse 16, verso 8 diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Você imagina isso, o sol vindo da terra e abraçando os homens. O que, que a Bíblia está falando? O sol vai queimar as pessoas. Imagina o sol descendo à vista de todo mundo, queimando as pessoas, tá? E os homens foram abrasados com grandes calores. O que isso gerou neles? Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, o propósito da punição de Deus era para que os homens dessem glória a ele. Mas a Bíblia está me falando que além de não dar glória, eles vão blasfemar. Isso é um aspecto humano, irmãos. O ser humano, quando sente dor, uma dor forte, né? Principalmente queimadura. O ser humano faz o quê? Deus me ajuda. Isso não é aspecto humano. João está vendo nefilins na grande tribulação. Só continuar lendo o texto aqui, ó. O quinto anjo derramou a sua taça em seguida sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, o que eles fizeram? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Isso aqui está te lembrando alguma cabeça da besta? Ramsés. Os humanos que tinham no Egito, eles falavam para Ramsés: deixa o povo de Israel ir, olha as pragas que está caindo, olha as dores que a gente está sentindo. Ramsés, ser híbrido, cabeça da besta, falava o quê? Não vou deixar. Igualmente, esses seres agindo na grande tribulação, semente da serpente, é o mesmo DNA. Não se dobra a Deus. Apocalipse 9:20, outro fundamento aqui, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Você tem noção dessa maldade desses homens? Não se arrependeram da obra das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Mais uma coisa aqui que nós vemos na grande tribulação é idolatria. Terá ídolos de ouro, ídolos de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Por quê? Esses espíritos malignos estarão na terra. E não se arrependerão dos seus homicídios, ou seja, esses homens serão assassinos, nem das suas feitiçarias, ou seja, esses homens irão mexer com frequência espiritual. Os monumentos aqui que eu mostrei para vocês no começo. Cadê aqui, ó? Feitiçaria, utilização dos campos espirituais. O que mais que vai ter aqui, ó? Nem da sua fornicação. Fornicação relacionada à área sexual. Paulo já nos deu a informação do que eles vão fazer: sequestrar mulheres pecadoras, mulheres iníquas, e utilizar delas para que elas gerem mais nefilins. Nem dos seus furtos. Você imagina viver numa época dessa? Como que tem gente que fala que a igreja estará aqui, irmãos? É um absurdo isso. Tá? Então, por que João viu em Apocalipse homens tão orgulhosos e rebeldes contra Deus na grande tribulação? Porque estes não serão humanos comuns, mas nefilins que atrairão ao mundo o mesmo padrão iníquo dos dias de Noé, tá? Para nós encerrarmos essa aula, irmãos, eu quero te mostrar, eu faço sempre questão disso, eu sei que tem gente que não gosta, acha desnecessário, acha besteira, você pode achar o que você quiser, mas você não vai poder chegar diante de Deus e falar que você não ouviu a verdade para ensinar os seus filhos, para se posicionar mediante o que nós estamos vendo na nossa geração, tá?
para nós encerrarmos essa aula, eu quero te mostrar como a preparação visual para essa próxima geração está sendo implantada de forma muito forte. Porque essa próxima geração será a geração que irá vivenciar as portas dessa grande tribulação, irmãos. Então, tudo já estará aqui no mundo, tá? Por isso que o Satanás, por isso que o anticristo quer influenciar o seu filho, quer influenciar a mente do seu filho, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele acha normal, para que ele já esteja dentro desse plano maligno. Tem que ter uma resistência da igreja contra isso, tá? Oséias 4:6 nos fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, revelação da palavra, tá? Então, por essa falta de conhecimento e talvez por falta de posicionamento, né? Depois que descobre a verdade, não se posiciona, por essa falta, principalmente do conhecimento, pais e mães estão ativando seus filhos a acostumar-se com o padrão maligno que está por vir. Preste atenção em Apocalipse 9, verso 16. Apocalipse 9, 16 diz assim: o número dos cavaleiros que compunham os exércitos, era de 200 milhões. Então você começa a ver aqui o quanto esses nefilins vão se multiplicar. Aqui está falando de demônios, anjos caídos, seres que sairão do anjo do abismo, do abismo, né, que é o inferno, e está falando dos nefilins, é o exército do anticristo, 200 milhões. Tá? E eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. Então, além do número, né, que isso aqui é um código espiritual, né, o apóstolo, João, né, está nos falando sobre isso. Além do número, eu não vou decifrar aqui com você, porque hoje não importa muito para a nossa aula, mas além desse número, ele vai nos falar algumas características que são importantes. Preste atenção, ó. Os cavalos e os cavaleiros, ou seja, é um padrão. Tanto o cavalo quanto o cavaleiro, né, tem os mesmos aspectos. É a mesma coisa que nós estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia fala que o cavaleiro e o cavalo possuem a mesma cor, é o mesmo aspecto. Preste atenção, os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas, como fogo, azul escuras, amarelas, que no hebraico aqui é dourada, é dourada como enxofre, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, as cores, João destacou 4 tipos de cores no exército do anticristo: vermelho, azul, amarelo e o dourado, tá? Como nós já afirmamos para vocês, cada detalhe bíblico é importante e aponta para um padrão ou código espiritual. Em Apocalipse não é diferente, tá? Cada cor da Bíblia possui um aspecto espiritual, irmãos, tá? Quando analisamos os principais super-heróis apresentados nos filmes e séries atualmente, nós notamos que as principais cores apresentadas são as mesmas mencionadas em Apocalipse. Grave aqui, ó, vermelho, azul, amarelo e dourado, ok? Preste atenção na cor dos principais personagens. Está vendo aqui, ó, vermelho e azul. Vermelho, azul, dourado. Dourado de fundo aqui. Vermelho, azul. Está vendo que é o mesmo padrão. E aí eles usam a desculpa que tem a ver com a bandeira dos Estados Unidos, né? Aqui você pode ver, ó, que a Mulher Maravilha aqui destacada, ela inclusive está de frente para um obelisco, para um pináculo aqui, atraindo energia, eles mostrando claramente que este ser, né, esse ser híbrido, está gerando energia e recebendo energia, tá? Então, nós vemos aqui, ó, na continuação, o seguinte, irmãos: batalha espiritual se vence antecipadamente.
O inimigo está acostumando a próxima geração com diversos detalhes importantes acerca do que irá ocorrer em breve. Aí talvez você fale, Kennedy, as cores têm significado, tem todo esse peso espiritual. Lembra do que nós vimos, as 7 portas da alma? Você se lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Tudo que nós vimos, são 7 portais que você tem no seu espírito? Cada portal tem uma cor. Por quê? Porque cada aspecto do mundo espiritual se move de acordo com um princípio. Cada cor na Bíblia destacada remete a um princípio. Por isso que vai ler a construção do tabernáculo, irmãos. Deus falou para Moisés cada cor que ele queria, cada objeto do tabernáculo. A exata cor, por quê? É um princípio espiritual. O inimigo age da mesma forma. Então, o seu filho, quando está assistindo, quando está se enchendo disso, ele está sendo ativado em determinado aspecto do corpo dele. Quando isso chegar à tona, ele não vai achar estranho, ele vai estar acostumado com isso. Tá? Talvez você fale, Kennedy, eu acho que isso não é tão grave. Então vamos nos aprofundar aqui, irmãos. Preste atenção nos brinquedos de antigamente. As bonecas aqui puras, né? Uma questão bem legal para as crianças. As bonecas atualmente, olha o nome, Monster High. Olha o aspecto das bonecas. Tá vendo? Aí talvez você fale, Kennedy, eu acho ainda que é um exagero. Então tá bom. Eu destaquei para você, ó, no PDF, mas eu faço questão de te mostrar o vídeo. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Vamos lá, ó. Compartilhar a tela aqui com você para que você veja. Preste atenção nesse novo brinquedo que está chegando para as crianças, ó, dos Estados Unidos já está acontecendo. Vou dar um zoom aqui para você ver. Ó. Isso aqui é um story da mãe, ó, postando. Ela postou no Instagram. Você vai em determinado local, né, e você aluga esse brinquedinho para o seu filho ficar brincando por 10 minutos ali. Olha o que eles estão acostumando a nova geração, as crianças. O nome desses brinquedos é Sprite. Aqui o lançamento deles. Você vai ver, ó, vai aparecer aí para você, ó. Isso é brinquedo de criança? Por que que eles estão ativando as crianças nessa questão, irmãos? Preparando para o que está por vir. Preparando as crianças para o estranho, para aquilo que é fora do comum, para aquilo que foge da realidade, da imagem e semelhança de Deus, do mundo ao qual Deus criou. Isso aqui já é uma realidade nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa. Você passa por um shopping e você aluga esses brinquedos por 10 minutos para ficar brincando com seus filhos. E nós vemos aqui a falta de entendimento dos pais. Ó, a mãe aqui do lado, a filha tendo acesso a esse demônio e, ó, normal. Você ainda duvida que o inimigo está acostumando crianças, adolescentes e jovens com o que está por vir? Nós precisamos despertar, irmãos. É muito mais séria a batalha do que o que nós imaginamos. Muito mais séria. Tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Você tem aí no seu PDF, tá? No seu material, eu destaquei aí para vocês, ó, esses brinquedos. Então, nós vemos que o inimigo está acostumando essa geração com realmente nefilins, com demônios, porque é isso que vai vir da Terra em no máximo 20, 30 anos, do jeito que a tecnologia está acontecendo, irmãos. Tá? Então, você pode ver que esses filmes aqui, né, principalmente da Marvel, eu gosto muito de ver para estudar, eu sempre estou analisando algumas questões que aparecem ali. Se vocês acompanham as nossas escolas proféticas, você sabe que isso aqui não é uma mentira, né? Que eu sou
eu gosto do filme, vou assistir porque eu gosto e vou usar a desculpa que eu estou estudando. Não. Você sabe que se você participa das escolas, nós trazemos conhecimento aqui para vocês de coisas que estão acontecendo, né? Tudo aquilo que o inimigo está fazendo no mundo. E quando você vê os filmes antigos da Marvel, eles eram muito mais tranquilos. E agora eles estão começando a introduzir muita magia, muitos pontos espirituais assim muito pesados, irmãos. Estão parecendo filmes de terror, né? Se você assistir Doutor Estranho, se não me engano é o 2, né? Você vai ver ali o quanto está colocando medo mesmo nessa geração. Por quê? Eles introduzem de uma forma para atrair, né? Colocam heróis para atrair e eles começam a aprofundar coisas mais profundas. Ativações na alma, ativações nos portais espirituais. Tome cuidado com essas questões. Principalmente você que é pai, você que é mãe. Tá? Então aqui está para você um fundamento muito claro do que o inimigo está fazendo nesses dias. Tá? Outra questão visual que o inimigo está preparando essa geração, né, é essa questão de extraterrestres. A semente da serpente, através da sua influência cultural e econômica, já está acostumando o mundo, através de enganos, filmes, livros e séries, a conviverem com estes espíritos imundos de forma visual, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Apocalipse 16, tá? Grande tribulação, aqui é o período da grande tribulação, só para você se situar no texto. A Bíblia diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha o código espiritual aqui. Você está vendo a importância do polo magnético? Na grande tribulação isso já está alinhado. Ó. Os reis vêm do Oriente, tá? Isso aqui dá um estudo muito profundo. Talvez para outro dia a gente fale. Então vamos lá, ó. Então vi saírem da boca do dragão. João está vendo a grande tribulação, meus irmãos. Irá acontecer fisicamente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, às autoridades do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do Armagedon, tá? Então, de forma física, né, eu até peguei um desenho aqui que a teologia nos coloca, espíritos como rãs, né? Então, eles colocam aqui um sapinho, né, como seria isso. Porém, irmãos, os 3 espíritos que João vê, né, quando você coloca no hebraico, você pega os desenhos, né, esses espíritos, né, já estão sendo implantados na sociedade de forma visual há muito tempo. Por quê? Nós conhecemos eles como extraterrestres ou alienígenas. A Bíblia nos fala espíritos de rãs, como rãs, tá? No hebraico, quando você pega o desenho, é exatamente o desenho que eles nos colocam OVNIs. Você entende? Toda essa preparação, tá? E você pode notar que o herói mais famoso apresentado por Hollywood é um alien, um alienígena, que é o Superman. E ele possui tanto as cores quanto os aspectos da semente da serpente. Olha as cores dele: azul, vermelho e dourado. E esse S aqui é uma serpente no peito dele. Semente da serpente. S, 2 vezes o S. Por isso um S no peito dele. Um Superman. Ou seja, é um homem que está acima dos seres humanos. Semente da serpente. Tá? Então você vai vendo como é bem sutil todas essas questões, mas está introduzindo na próxima geração. Isso é uma realidade, irmãos. Tá? E olha que interessante, quando nós pegamos no hebraico, né, a palavra maldade, a Bíblia nos fala por diversas vezes, né, o príncipe da maldade, né, Satanás ele faz maldades pelo mundo. O que significa essa palavra maldade? A forma como se enxerga o mundo. Então, toda vez que a Bíblia está nos falando, Satanás é maldoso, Satanás faz maldades, né? Os espíritos malignos plantam maldade no mundo. Essa palavra maldade na Bíblia significa a forma como enxerga o mundo. É uma cosmovisão. O que seria uma cosmovisão, irmãos?
O inimigo, ele anda por aí dando um óculos para os seus filhos. Deus criou o mundo, né, para que houvesse família, homem e mulher, né, para que houvessem filhos, para que houvessem princípios espirituais, né, para que houvesse realmente uma sociedade que viva para agradar a Deus. O inimigo, ele planta maldade. O que é uma maldade? Ele dá um óculos para o seu filho. Isso é uma cosmovisão. A igreja deveria falar mais sobre cosmovisão. Qual que é a sua cosmovisão? Como que você vê a família? Como que você vê a igreja? Como que você vê a sociedade? Dentro do padrão bíblico ou dentro do padrão que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, na faculdade, no seu trabalho, com o seu chefe? Qual que é a sua cosmovisão? Bíblica ou distorcida em alguma área da sua vida, né? Em algum momento da sua vida? Então o inimigo, ele vai plantando maldade, ele dá uma cosmovisão. Isso é maldade. Então, o seu filho olha para a família de uma forma distorcida. Ele olha para pai e mãe de forma distorcida. Ele olha para a igreja de forma distorcida. Isso é cosmovisão. De acordo com a Bíblia, isso é maldade. Você entende? Então, o inimigo, ele está plantando isso no mundo de uma forma muito simples. Senta aqui e eu vou te ensinar como é o mundo. Então, ele ensina através das séries, ele ensina através dos livros, ele ensina através da faculdade, ele ensina através dos filmes, ele vai ensinando através das redes sociais. E aí, quando você vê seu filho que estava na igreja, seu filho que está fazendo um monte de coisa, está com a mente pervertida. O que é isso? Você tem que ver pelo mundo espiritual. Seu filho está com um óculos que o inimigo colocou sobre ele. Isso se chama maldade. Tá? Então, quando a Bíblia nos fala que o inimigo planta maldade no mundo, a Bíblia está nos falando, o inimigo, ele faz o seguinte, ele altera a forma como se enxerga o mundo. Não foi isso que ele fez com Eva? Deus tinha falado para Eva, né? Se vocês fizerem isso, vocês conhecerem esse portal espiritual aqui, que é essa árvore, né? Vocês serão como Deus, né? Eva, antes de saber disso, né? Antes da semente colocar essa dúvida, né? Eva achava que ela estava bem, que estava tudo certo. O inimigo colocou um óculos sobre ela. Olha, será que é isso? Será que não tem algo a mais, né? Será que o que Deus falou é verdade? Será que não tem nada além? Isso é maldade, irmãos. A forma como se enxerga o mundo. Logo, quando a Bíblia nos fala sobre o príncipe da maldade, ela está nos apresentando como o inimigo distorce a cosmovisão da sociedade. É isso que ele está fazendo com a próxima geração. Certo? Então, irmãos, sempre, né, antes de nós encerrarmos aqui, algo muito importante. Sempre que nós falamos sobre dias de Noé, uma das coisas que nós precisamos lembrar é paternidade espiritual. Noé foi um homem que guardou a sua família, né? Deus não salvou somente Noé na arca, salvou Noé e a sua família. Então, dias de Noé é dias de nós prestarmos atenção na nossa família, né? Então, por isso que é importante nós falarmos isso aqui para vocês. Os próximos dias serão dias onde a geração que estiver acostumada, né, não vai conseguir andar na contramão do mundo. A Bíblia nos fala que nós temos que andar na contramão, né? Nós não podemos nos acostumar com esse mundo, pelo contrário, né? Precisamos ir na contramão. Uma geração acostumada não tem o porquê andar na contramão. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, através dessa aula aqui, irmãos, nós compreendemos que a tecnologia, né, através da tecnologia, através da economia, todos esses sistemas que envolvem geopolítica, que envolvem esse avanço tecnológico, estão trabalhando para o anticristo. Toda essa influência mundial está nas mãos do anticristo, tá? Qual que é a nossa missão? Como igreja, a nossa missão é guardar a mente e o coração da próxima geração das investidas malignas. Amém? Então, que Deus guarde nossos filhos e netos e nos dê sabedoria para inculcar o verdadeiro evangelho sobre eles. Amém?